E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje vamos começar a nossa série de análises dos Bottlemen que estão presentes no Random Collection Volume 2. Então antes de mais nada, vamos aqui mostrar que é um produto oficial da Takara Tomy e tá aqui, Random Collection Volume 2 de Bottlemen do sistema DX. Nós temos 5 modelos aqui disponíveis nessa coleção que com muita sorte eu consegui tirar os 5 e hoje eu quero tirar o prêmio da caixa. Muitas pessoas estão curiosas para ver o prêmio e também saber que é mais uma homenagem que a Takara Tomy faz aqui utilizando o personagem clássico de Super Bidaman. E esse daqui é baseado no Wild Wyvern, lá dos anos 90. O Wild Wyvern original de Super Bidaman foi lançado em 97, cara. E agora, em 2022, porque esse produto foi lançado em dezembro de 2022, ele recebe um remake em Bottlemen e a gente vai tirar da caixa e ver em detalhes as peças e a montagem. E já quero aproveitar e pedir o seu gostei aí no vídeo, se você curte os conteúdos de Bottlemen, se inscreve no canal também porque a gente vai fazer vídeos de Beyblade e Bottlemen todos os dias por aqui, é o que a gente tem feito por muito tempo. Eu sinceramente espero que você esteja curtindo esse conteúdo, então é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. A Takara Tomy gostou mesmo de fazer remakes, né, mano? Deu muito certo as ideias de remakes em Beyblade Burst. E agora em Bottlemen as coisas estão funcionando. Já é... Mano, só em Bottlemen DX já é o segundo remake. Incrível. Como de costume, é muito importante mostrar o manual de instruções, porque aqui você vê as peças todas numeradas e o processo de montagem é muito mais facilitado dessa forma, bem como também tem instruções para colagem dos adesivos, e aí fica bem tranquilo para você, tudo numerado, nem precisa saber japonês. Agora eu vou te falar, hein, vieram vários e vários adesivos e alguns são bem complicados de você colar, então eu recomendo fortemente que você utilize uma pinça para você pegar os adesivos e aplicar eles de maneira mais precisa, principalmente esses que tem recortes muito específicos aqui. Cole com cuidado, com muita atenção, porque a cola desses adesivos é muito forte, então se você colar errado e tentar tirar, eles vão rasgar porque são de papel. Temos aqui um modelo que é basicamente um Doc Papillon DX, só que com as cores em preto e os adesivos exclusivos do Bottle Wyvern. Vamos montar o núcleo base aqui e em seguida eu monto a Star Beast Armor só para vocês verem como é a mesma coisa. Começando então com os suportes que nós temos aqui, são suportes do tipo controle, e aí você encaixa diretamente na garrafa núcleo, os encaixes que nós já conhecemos dos outros modelos de Bottlemen, especialmente do Doc Papillon, né? Só com uma pequena diferença nas partes ali que seguram a tampinha. Agora nós pegamos essa peça, que é a rosca, encontramos essa pequena elevação para encaixar essa entradinha aqui, então a gente vai pressionar dessa forma, a garrafa núcleo praticamente pronta. Pegamos a tampinha e o mais legal é que a tampinha tem a logo de Bidaman, afinal de contas essa é uma edição especial, é um remake, e aí a gente encaixa aqui em cima, só pra gente montar a Star Beast Armor. Primeiro tá aqui a garrafinha núcleo do Bottle Wyvern. Seguimos, portanto, com a montagem da Star Beast Armor, é a mesma do Doc Papillon, então eu recomendo que você veja o vídeo também do Doc Papillon para comparar as duas versões. Como disse, é a mesma Star Beast Armor que vemos no Doc Papillon, afinal de contas é o mesmo modelo, só que na cor preta. Não faz muito jus ao que é o Wyvern, afinal de contas a Takara gosta bastante de reaproveitar esses modelos já criados para fazer um Bottlemen especial com adesivos especiais e fazer esses remakes, assim como já fez com o Bottle Phoenix, utilizando a armadura do Kolamaru DX. Agora vamos montar esse cara e ver como ele fica. Dream Cross.
A montagem é super simples, a gente já encaixou lá no comecinho algumas peças aqui na coroa dele e só vamos encaixar dessa forma para que você tenha o capacete formado. E aí pegamos a tampinha de Bidaman, dessa vez com a logo linda de Bidaman, e encaixamos aqui no lugar dela. Eu vou até virar aqui o chifre dele um pouquinho, só para a gente conseguir encaixar certinho. Muito bom. Agora sim. Encaixamos o gatilho diretamente no núcleo. A combinação de preto com amarelo fica muito boa, cara. Em seguida encaixamos os pés. Sabemos que tem o ganchinho na frente para colocar ele e depois encaixar na parte de trás. Em seguida os braços dos dois lados. Por fim a cabeça. E ainda temos esses dois ganchinhos para a gente encaixar na armadura dele do jeito que a gente achar mais confortável. E aqui está o modelo do Wild Wyvern, dessa vez renomeado para Bottle Wyvern. Como disse, ele é o mesmo modelo que nós vemos no Doc Papillon, só que vem com adesivos exclusivos e ele também tem aqui uma cor diferente. E assim, para quem me conhece sabe que eu adoro Beyblades pretos. Bidamans e Bottleman pretos também não são exceção à regra, eu simplesmente adorei esse recolor. Mas temos mais diferenças entre os dois modelos, apesar de eles serem com a mesma armadura. Perceba que as partes de suporte são diferentes. Enquanto no Doc Papillon você vê rollers, você vê essas rodinhas aqui porque ele é um Speed Type. No Bottle Wyvern você tem suportes de controle, que não tem rodinhas, nem borracha, nem nada do tipo, são suportes super precisos. Isso porque o Wild Wyvern em Super Bidaman era um tipo controle, e aí sim nós temos uma boa representação dele aqui. A escolha da armadura do Doc Papillon também foi maravilhosa, porque ele era um tipo controle que você conseguia atirar com apenas uma mão. Então não tem Bottleman mais perfeito que ele para que você controle com apenas uma mão. Mas antes de falar a respeito da ergonomia dele, eu preciso mencionar um detalhe muito importante. Ele tem aqui partes de suporte de controle, o que indicaria que teria então na garrafinha um encaixe para um cano longo ou um cano curto. Mas esse Random Collection ele vem bem diferenciado, porque ele dá aqui suportes de controle, mas a garrafinha núcleo em volta dele é do tipo Speed, e aqui você tem a opção de colocar uma magazine, se você quiser, no seu Bottle Wyvern, facilitando os tiros de controle com a adição de uma magazine, que é fantástico a Takara Tomy ter misturado esses elementos. Acho também super válido colocar o encaixe da magazine, só para você ver que ele é um tipo Speed e cabe perfeitamente, especialmente considerando que é uma magazine preta que veio no set especial do Royal Griffon DX, e agora nós temos um Bottleman com uma magazine inteiramente preto. Olha que lindo que fica esse modelo, caramba! Uma coisa legal que tenho que comentar também é que os pés dele, na parte de baixo, quando você observa, tem uma base muito maior, e isso aqui é para que ele consiga aguentar o gatilho dele e um pouquinho também da magazine, que é bem pesada. Teremos uma boa capacidade de tiro, já temos uma tampinha no núcleo e podemos colocar mais uma, 2, 3 e 4. 5 tiros no total, e mesmo assim você vê que a base dele sustenta muito bem. Obviamente você vai manipular ele com uma mão, então você vai segurar dessa forma e aí vai conseguir atirar as tampinhas de maneira mais adequada. E é muito gostoso atirar com esse Bottleman. Sobre a estrutura dele de fato, nós já conhecemos a do Doc Papillon. Ele tem esses vários ganchinhos que você consegue encaixar na armadura de maneiras diferentes para que você atire de forma mais confortável. Por exemplo, na maneira que ele está aqui, você consegue tranquilamente apoiar o seu indicador aqui, o seu dedo médio aqui, então você encaixa seu dedo no gatilho, que é uma forma que fica em volta do dedo, é fácil para você atirar e puxar o gatilho de volta para que você tenha mais velocidade de tiro, mesmo utilizando suportes de controle. É um excelente modelo. Agora, se você quiser um pouquinho mais de conforto, você ainda pode alterar os ganchinhos de lugar. Por exemplo, podemos encaixar um nessa parte e o menor vai na parte de baixo. E assim você cria uma espécie de arco para segurar melhor. Você pode apoiar seus dedos desse jeito aqui e segurando pelas asinhas ali você consegue muito mais facilmente manipular ele pela mesa
e ter tiros não tão precisos assim, porque você tem que considerar que vai estar com a outra mão colocando as tampinhas no núcleo ou tentando apoiar ele de uma maneira melhor para que você coloque as tampinhas numa possível magazine que você coloque na estrutura dele. Eu não sou muito fã dessa configuração que vocês estão vendo, porque eu acho que força muito o encaixe do braço aqui na parte de cima. Eu prefiro muito mais o modelo padrãozinho dele. Mas se por acaso você for canhoto para atirar com o seu Bottleman, fica muito fácil, porque no outro braço você também tem os encaixes para colocar aquele ganchinho. Então você pode colocar tanto na parte mais baixa quanto na parte mais alta, e assim consegue adequar a sua pegada tanto para quem atira com a mão esquerda quanto para quem atira com a mão direita. Uma coisa que eu recomendo é que não fique montando ou desmontando muito essas partes dos ganchinhos, porque você sabe, eles são encaixados apenas nesses espaços circulares, e aí você pode simplesmente gastar o plástico e a estrutura como um todo vai ficar bem frouxa, as peças vão começar a cair. Então escolha uma configuração que você goste e mantenha ela para que não tenha problemas depois. Uma coisa legal do design do Bottle Wyvern é que você pode ver alguns detalhes, como o Wyvern aqui do ladinho, que também estava presente no modelo original. Afinal de contas, ele é mais um remake e finalmente o Bottle Phoenix tem o seu rival, que é o Bottle Wyvern. Eu estou muito feliz que a Takara Tomy fez esse remake e é sempre muito satisfatório ver como eles trabalham bem esses designs. Afinal de contas, quem lembra, o primeiro protótipo de Bottleman tinha os olhinhos do Fênix para ficar como uma lembrança, mas nós também tivemos um remake especial com os olhinhos do Wyvern, só pra gente ter aquele gostinho da época de Super Beat'em Up. Os japoneses morrem de nostalgia por isso. Hoje nós temos as evoluções desses protótipos, com o sistema DX, tendo a armadura do Kolomaru como o Bottle Phoenix e a armadura do Doc Papillon como o Bottle Wyvern. E lembrando, enquanto um era do tipo poder, o outro era do tipo controle, que você podia manipular com uma mão só. Então não tem armadura mais adequada para o Bottle Wyvern do que a do Doc Papillon. E sem dúvidas é um modelo muito bonito e muito confortável, que eu estou muito ansioso para dar alguns tiros com ele e ver se os suportes de controle fazem realmente tanta diferença assim, especialmente considerando que a armadura do Doc Papillon é extremamente confortável para você manipular com uma mão só. Beleza, vamos uma partidinha aqui de 8 Hunting. Eu tenho que derrubar os 8 alvos e tentarei manipular o Bottle Wyvern com uma mão apenas. Vamos ver como ele se sai. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Posicionamos e bora atirar. Começar desse lado aqui. Cara, ele é muito preciso. Dá pra sentir quando você atira com ele. Ok. Ok. Quase foi duas com um tiro só. Ó! Ó! Lindo! Muito bom. Ele é muito preciso. Gostei demais. Beleza, eu meio que quero ir uma segunda vez porque é muito bom isso. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Bora! Seria interessante derrubar duas com um tiro só, mas muito preciso, cara, muito bom. Beleza, agora vamos uma partidinha de 3-through. Eu tenho que derrubar aquelas garrafinhas rosa lá atrás sem derrubar as azuis. Vou tentar tirar com uma mão só. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Posicionamos aqui e vamos ver se a gente consegue, hein? Uau! Ok, esse tiro foi bizarro. Muito bom. E precisão é tudo pra esse cara aqui, hein? Vamos uma segunda rodada, porque é muito bom isso aqui. Ready Cap, Bottle Battle, Go! Agora que eu quero ver na segunda rodada. Quase derrubei duas, hein? Ele é muito bom, cara. Ele é muito preciso. Que isso?
É muito legal que no fim das contas o nosso Battle Phoenix tem agora seu rival. Eu acho muito da hora como a Takara Tomy trabalha esses conceitos, e devo falar uma coisa, o modelo do Doc Papillon é maravilhoso para você atirar, basta que você consiga mirar muito bem, ter bastante domínio dele com uma mão só e você vai conseguir tiros extremamente precisos, é muito confortável. Os suportes do tipo controle não tem nenhum tipo de resistência e conseguem mandar a tampinha em linha reta, o que é incrível. Outro ponto legal que eu quero comentar é a respeito do seu gatilho, que é bastante confortável. Afinal, quando você coloca o seu dedo aqui nessa pequena argola, você se sente muito mais seguro para atirar sem nenhum problema, e você ainda pode fazer com que o gatilho volte para que você consiga manipular mais rapidamente. Então ele é um multitype mesmo, ele mistura elementos de controle e speed, especialmente considerando que você pode colocar a magazine aqui no núcleo. Mas nem tudo é perfeito, ele não é um modelo que tem força. Então, diferente do próprio Battle Phoenix, que é um tipo Power, diferente de um Kolamaru, de um Raid Brave, esse cara aqui não vai ter potência no tiro. Ele tem uma boa cadência de tiro, ele tem uma excelente precisão, mas não espere que ele seja potente no tiro. Ainda assim é muito divertido atirar com ele, os desafios são sempre muito legais, e eu sinceramente espero que você tenha curtido esse vídeo, porque agora nós temos rivais clássicos também de Bidaman na coleção. E com isso eu concluo a análise do Battle Wyvern, espero que você tenha curtido bastante, não esquece de deixar um gostei aí para apoiar meu trabalho aqui no canal. Se você quer ver mais vídeos de Battleman, tá interessado na franquia, então tem uma playlist gigantesca com todos os produtos lançados de Battleman aí no canal, que eu fiz a análise super detalhada também. Se inscreve para não perder nenhum futuro vídeo que eu publicarei aqui, e a gente se vê numa próxima. Até lá!